quando os cabelos serem cortados ou serem rapados, automaticamente ele ia perder a comunhão que ele tinha com o Cristo. Aleluia! Amém. Mas Sansão inocentemente pensou que se eu falasse a verdade, onde está essa Dalila, ele pensou que cada vez mais Dalila ia lhe amar, quando não, era só um amor entre aspas, era um amor interesseiro. Aleluia! Amém. Nós vimos que quando Sansão quando vendeu a sua história, o seu segredo, vimos o pecado de quando alguém se afasta do Senhor. E ele, quando lhe disse a verdade, e ele, dia seguinte, numa noite, quando a Dalila gritou, Sansão, os filisteus, ele pensou que não, já que eu tenho pecado sempre, o Senhor ainda está comigo, dentro de mim. Aleluia! Amém. Ele não entendeu que o Senhor o abandonou. Ele quis fazer aquela sua força, viu que não, ele está nele mesmo. Amados, eu digo que se entristeceu. Aleluia. Amém. Mas Deus sempre é Pai, e por isso o nosso Deus é o Deus do amor. O nosso Deus, ele tem um amor infinito. Aleluia. Amém. Veja só o perigo. Quando ele vendeu o seu segredo contra os inimigos, Sansão tinha duas vistas. Mas a Bíblia diz que os olhos de Sansão foram retirados dos olhos. Este é o primeiro erro. É a primeira consequência. Depois, ele foi zombado. Vocês estão a ver que alguém ser feito de palhaço? Aleluia. Amém. É algo mesmo de ser menosprezado. Mas Deus não é pai, Deus não é tio, mas sim é pai. O Sansão, ele se lembrou. Dizer que não, pai, eu errei, perdoa-me. Mas vejam que com o poder do Senhor, com aquele que se arrepende, o poder dele, como se manifesta. Sansão se arrependeu, mas ao se arrepender, a Bíblia afirma que depois de Sansão se arrepender, ele matou mais inimigos do que quando ele estava vivo, do que quando ele tinha 2 olhos. Aleluia! Amém. Amados, essa é uma palavra que vem nos refletir. Cada dia após dia nós temos que pensar. Ontem foi Sansão, mas hoje somos nós. Isso é como cada um começa a ficar, começa a pensar, porque às vezes nós temos nos resistido conosco mesmo. Por que eu digo assim? Deus te pede a sua sinceridade, porque o que Deus quer? Deus quer seu coração, não quer muitas coisas. Então eu digo que você entregue-se a Ele. Quando na igreja somos ditos, no dia X temos um encontro, muitas pessoas começam a dizer, não, eu tenho minhas coisas a fazer, tenho coisas X a fazer. Só que depois a pessoa começa a pensar, não, Deus não tem me abençoado, não, você mesmo que está a lutar com a bênção. Aleluia! Amém. Só para terminar com o tempo, como eu disse, que Sansão, quando o Senhor saiu nele, ele não entendeu que Deus saiu nele. Esse versículo que vou falar, vamos ler em casa por falta de tempo. Depois peço para que amados possam recitar o livro de Lucas 24, no capítulo 36, que fala os 2 discípulos ao caminho de Emaú. Aleluia! Amém. De uma forma resumida, quando Jesus morreu na altura, ele deixou a palavra que em 3 dias ele ressuscitaria. Mas já que Deus nos conhece a nós mesmos, os 2 discípulos de caminho de Emaú, eles saíam de onde estavam, eles foram, disseram que esse Jesus já morreu, não há de vir mais. Mas Deus apareceu do nada a eles, começaram a caminhar com eles, mas aqueles dois homens não tiveram olhos espirituais para que possam ver que não, Jesus entrou em nossas vidas. Só os olhos deles ficaram abertos quando eles convidaram Jesus para que possa entrar dentro de casa, porque eles disseram que, pai, onde você vai,